Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer aqui a nossa criação de cenário para essa quinta-feira, dia 29 de setembro. Mês de setembro vai acabando, né? A gente vai tendo aí uma boa lucratividade de novo. Comento sempre com vocês que eu venho aqui fazendo essa criação de cenário, das coisas que eu posso imaginar e fazer o trabalho ao vivo ali, né? Mas é óbvio que a gente faz mais coisas no ao vivo do que como aposta pré. Tá acabando ainda aqui os jogos, né? Tô gravando aqui no intervalo dos jogos. Inter 0x0 com o Bragantino, o Atlético Mineiro 0x0 com o Palmeiras, com um jogo que teve várias oportunidades perdidas no primeiro tempo. O Sport vai empatando com o Náutico 1x1 e o Goiás vai empatando com o Botafogo 0x0. A gente teve hoje a boa vitória do Corinthians, num belo jogo para cima do Atlético Goianiense 2x1. A excelente vitória, né, de virada do Fortaleza, revirada, né? Fortaleza abriu 1x0 no primeiro tempo, logo depois o Flamengo virou ainda no primeiro tempo 2x1 e muito merecido, o Fortaleza foi lá e meteu 3. O Curitiba venceu o Ceará 1x0, esse jogo eu não fiz, né? Fiquei focado nos outros jogos. A Ponte na Série B perdeu para o Cruzeiro 4x1. O Fluminense goleou o Juventude 4x0. E tá tendo também agora Cuiabá e América Mineiro 1x0. Amanhã a gente vai ter só a Série B, né? A gente tem jogos importantes, né? Um jogo muito importante. A gente tem Tombense e Novo Horizontino. O Sport vai empatando, né, com o Náutico. O Náutico saiu na frente do Sport 1x0. O Sport empatou. E é um jogo que vai valer muito pro Vasco, né? Pra saber como é que o Vasco vai jogar contra o Londrina. O Vasco teve uma ajuda do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro venceu a Ponte Preta. A Ponte poderia ter ficado ali a 2 pontos do Vasco. Mas Tombense e Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem 36 pontos. Briga, né? Porque o CSA tem 35. Tudo bem que são 3 times abaixo dele, né? Chape, Guarani e CSA com 35. Tombense tem 40. Já está mais distante ali, né? Dentro de casa, o Tombense é um bom mandante, né? Ainda não perdeu. São 8 vitórias e 7 empates em 15 jogos. E fora de casa, o Novo Horizontino tem 2 vitórias em 9 jogos. Os últimos jogos da Tombense em casa é um empate com Londrina, o time que está brigando ali com o Vasco, né? Para subir. Vitória para cima de Brusque, vitória boa para cima do Sport, que também briga. E empate com o Vila Nova. O Novo Horizontino fora de casa tem de 4 derrotas seguidas. Guarani, Sampaio, Sport e Ituano e um empate contra a Chapecoense. Odd muito parelho aqui, eu venho trabalhar esse lei a equipe do Novo Horizontino, tá? Se a gente tem um time que não perdeu em casa ainda, o Tombense, acho que é um dos poucos times que não perdeu em casa, Tombense e Cruzeiro, ainda não foram derrotados dentro de casa. E do outro lado tem um time que venceu pouquíssimo, né? Só 2. A gente tem um lei aí que, obviamente, se eu ao vivo confirmar, a gente vai estar dentro. Hoje, eu vim com a ideia de trabalhar um lei Cruzeiro. Eu consegui pegar esse lei Cruzeiro, né? Num começo excelente da Ponte. Até vacilei de não ter fechado minha posição ali no 1x0. Comentei que eu fecharia se caso o Cruzeiro viesse empatar. E a Ponte, quando tinha seus escanteios, ela parecia que ia com o time todo, né? O Cruzeiro teve bons contra-ataques no primeiro tempo ainda. Por ter os outros jogos ali, eu estava mais preocupado com o jogo do Corinthians e do Flamengo. Eu não fechei minha posição. O Cruzeiro empatou no final do primeiro tempo. Eu vinha trazer até um começo do segundo tempo. Como eu vi que o Cruzeiro estava bem melhor na partida, eu fechei minha posição e não tomei, obviamente, os gols do Cruzeiro. Então, fechei no lucro. Mas é isso, você pega uma posição, você não precisa ficar ali até o final da partida, tá bom? Vasco da Gama. Vasco da Gama e Londrina. Cotação de 1,80 para o Vasco, né? Esse é um jogo de 6 pontos, acho que vai ser um dos jogos mais importantes para o Vasco no ano. Porque se o Vasco perder, ele pode sair do G4, né? Tem que ver como é que fica a questão de saldo de gol. Acho que o Vasco ainda vai ficar, né, mas por muito pouco ali no saldo de gol, porque a vitória vai ser igual, vitória, empate, derrota. Se o Vasco toma um gol, por exemplo, fica 35-29, 31-29, fica 4 de saldo. Mas a pontuação fica igualada, né? O Vasco não tem aqui, né, no radar esportivo, mas é um dos melhores mandantes também da competição. O Vasco, digo para vocês, que só está ainda no G4, só está brigando pelo acesso por conta de, dentro de casa, a torcida inflar o time do Vasco, que é
sinistro. E o Londrina fora de casa é o segundo melhor visitante, né? Então aqui dá para entender um pouquinho essa pontuação, essa cotação ser um pouco mais alta para o Vasco, tá? O Londrina que vem de derrota para a Ponte, né, dentro de casa, poderia ter encostado ali no Vasco, perdeu para a Ponte 2-0, mas fora de casa o Londrina tem um empate com o Tombense, que o Tombense a gente acabou agora de ver, não perdeu, uma derrota para o Operário, uma vitória do Brusque e um empate com o Londrina, empate com o Vila Nova. Cadê? Só para mostrar direito. Empate com o Vila Nova e a vitória para cima do Novo Horizontino. O Vasco dentro de casa são 3 vitórias seguidas, 4-1 no Náutico, 2-1 no Guarani, 3-1 no Tombense e empate 0-0 com a Chapecoense. Dá para se trabalhar, eu vou falar, dá para se trabalhar esse back Vasco, mas contra o Náutico, o Vasco não deu padrão nenhum de estar a favor do Vasco no começo do jogo, tá? Se você vem aqui para uma aposta Panther para pegar esse back Vasco, eu acho que vai valer a pena. Agora, de cara, tentar pegar no ao vivo um Vasco dominando Londrina, não sei se isso vai acontecer. Essa cotação aqui pode corrigir, como corrigiu contra o Náutico tranquilamente, e como corrigiu, tinha outro jogo do Vasco dentro de casa também. Foi até uma goleada do Vasco. Não vou lembrar agora. Mas o Vasco goleou alguém dentro de casa, que a cotação também corrigiu muito pro alto, né? No começo do jogo, o Vasco não estava impondo nada o ritmo. A torcida mais uma vez vai apoiar, vai empurrar e tudo mais, só que é um jogo muito mais nervoso pro Vasco, né? Esse jogo, como eu falei no começo, é um dos jogos mais importantes do ano pro Vasco. Aqui pode decidir como é que o Vasco vai ficar mais tranquilo, pode abrir 6 pontos do G5, né? Ou pode ter essa vantagem anulada aí. E no próximo jogo, se o Vasco... Qual é o próximo jogo do Vasco? Fora de casa contra o Operário, se eu não me engano, o Vasco tem 8 derrotas seguidas fora de casa, então pode complicar bem essa vida do Vasco, tá bom? São só esses 2 jogozinhos, não tem mais nada para fazer, Argentina não, Chile, na China, tem nada de importante na China, não tem nada, nos outros países também não, Turquia, Copa, né? Fenerbahçe também não tá nem jogando a Copa. Então é isso, são só 2 joguinhos pra gente ficar de olho nessa quinta-feira. Beleza? Valeu, abraço!